Olá, meu nome é José Antônio Ismério Mazaferro, eu sou o coordenador do Laboratório de Soldagem e Técnicas Conexas da URGS. Laboratório esse, diferente de outros laboratórios do PROMEC, fica situado no Centro de Tecnologia, no campus do Vale. O nosso laboratório dispõe de equipamentos, né, para soldagem, todos os equipamentos para soldagem convencional, e equipamentos também para caracterização das juntas soldadas. Nós trabalhamos muito com experimentos, né? Os nossos trabalhos, tanto dissertações de mestrado quanto teses de doutorado, têm caráter experimental. Elas são realizadas no laboratório com o auxílio desses equipamentos, alguns deles que vocês podem ver aí. Atualmente, nós temos 4 professores atuando no laboratório, os professores Arnaldo Rubem Gonzalez, Cíntia Petri Mazaferro, eu, e o professor Ivan Guerra Machado. Desses 4, 3 são professores que atuam no PROMEC, o professor Arnaldo Gonzalez, Cíntia Mazaferro e eu, e o professor Ivan Guerra Machado atua no programa de pós-graduação em Engenharia Metalúrgica, PPG 3L. A seguir, eu vou falar brevemente sobre algumas das linhas de pesquisa, né, de cada um dos professores do laboratório, para dar uma ideia para vocês do que a gente faz. E a seguir a gente vai mostrar um vídeo também desenvolvido por alguns dos nossos alunos, antigos alunos, hoje são mestres em engenharia, que mostram algumas atividades no laboratório. Então vamos lá. Eu vou agora descrever brevemente, então, as linhas de pesquisa de cada um dos professores do nosso laboratório, começando pelo professor Arnaldo Rubem Gonzalez. O professor Arnaldo trabalha com processos de soldagem, variantes do processo MIG-MAG, como, por exemplo, EMD, STT, CMT, onde diferentes formas de onda ou da corrente de soldagem vão produzir diferentes efeitos. E trabalha também bastante com projeto de experimentos aplicado à soldagem. Aqui a gente tem um exemplo onde as variáveis todas de uma curva de corrente instantânea de soldagem são analisadas, tempo de base, tempo de pico, corrente de base, corrente de pico, para obter a área da seção transversal do cordão de solda resultante, né, em milímetros quadrados, em função desses parâmetros. Para isso é utilizado uma técnica de projeto de experimentos, aqui foi utilizado o box banking, e um outro exemplo, né, dessa aplicação é a otimização de parâmetros e processos de soldagem. Então, são testadas diferentes combinações para verificar que parâmetros de soldagem influenciam determinadas características desejáveis do cordão de solda, ou dos cordões de solda resultantes. O professor Rubem ministra a disciplina Processos de Soldagem no PROMEC. A professora Cíntia Petri Mazaferro é engenheira metalúrgica e uma das linhas de pesquisa dela é metalurgia da soldagem. Então, estudar as características das diferentes regiões de uma junta soldada. Vocês podem ver aqui 2 chapas, né, soldadas, e a região da solda, não só o metal de solda, mas a zona afetada pelo calor, a região do entorno, vai ter microestrutura e propriedades distintas. Aqui a gente tem um gráfico de dureza, né, dessas regiões, diferentes regiões, cada uma com uma microestrutura distinta. E uma das linhas de pesquisa da professora Cíntia é estudar o comportamento de diferentes materiais, né, particularmente materiais novos que estão sendo bastante utilizados atualmente, ligas de aço de alta resistência, outros materiais resistentes à corrosão, e o seu comportamento na soldagem. Outra linha
é tribologia e tribocorrosão em juntas soldadas. Aqui tem um ensaio, né, de desgaste abrasivo, bastante conhecido, onde se tem areia e um disco de borracha, e uma amostra é colocada aqui para se verificar o desgaste dessa peça. E como nós, no laboratório, esse é um ensaio macro, né? Ele nos dá um comportamento médio do material, mas vocês viram no slide anterior, na junta soldagem a gente tem regiões distintas. Então, com base nisso, a professora Cíntia especificou um equipamento que é esse microtribômetro, que foi construído no laboratório de soldagem, e esse equipamento foi inteiramente desenvolvido para permitir verificar o comportamento de cada uma das regiões de uma junta soldada. Aqui a gente tem um outro exemplo de utilização do microtribômetro, mas agora para avaliar uma liga de aço inoxidável duplex em meio corrosivo. Então aqui a corrosão e utilizando o equipamento foi possível levantar as curvas de polarização potenciodinâmica do material. A professora Cíntia é responsável pela disciplina Metalurgia Mecânica no PROMEC. O professor Ivan Guerra Machado, embora não atue pelo PROMEC na pós-graduação, conforme eu mencionei anteriormente, ele atua pelo PPG-3M, ele ministra duas disciplinas que normalmente são cursadas pelos alunos, nossos orientandos do PROMEC, que são Projeto de Juntas Soldadas e Metalurgia da Soldagem. Aqui tem um exemplo, de um desenvolvimento feito pelo professor Ivan Guerra Machado e o seu aluno Richard Thomas Lerman, que hoje é doutor e professor em outra universidade, que foi o desenvolvimento de uma nova tocha plasma híbrida que se caracteriza pela formação de dois arcos plasma em um mesmo dispositivo. Esse equipamento pode ser utilizado para processamento de materiais como soldagem e corte. O professor Ivan Guerra Machado atua em processos de soldagem e desenvolvimento de consumíveis, incluindo para soldagem subaquática, projeto de juntas soldadas e brasadas. Ele tem atuado bastante agora em caracterização de juntas soldadas, aqui caracterização estática, não simplesmente a junta, mas uma estrutura, e aqui uma estrutura submetida a impacto estrutural. E, além disso, o professor Ivan Guerra Machado também atua em produtividade e custos em soldagem. Eu atuo em processos de soldagem, projetos de juntas soldadas e mecânica da soldagem. Aqui a gente tem um exemplo do desenvolvimento de um modelo de fonte de energia para soldagem que foi feito no laboratório. Esse trabalho tem como característica especial que, em vez do modelo, aqui tem um modelo convencional duplo elipsoide de Goldak, que foi proposto já há um bom tempo. Em vez de utilizar na seção transversal um único elipsoide, nós utilizamos dois elipsoides para conseguir descrever melhor a área da seção fundida, e além disso se fez um grande procedimento de experimentos com muitos dados práticos para conseguir obter as dimensões do cordão de solda ou da poça de fusão diretamente dos parâmetros de soldagem, diferentemente do que é feito por outros pesquisadores. Então foi um trabalho bastante interessante. Aqui nós temos um outro exemplo no qual é estudada a deformação, nesse caso empenamento, de chapas finas
de aço, nesse caso aqui também o Hardox 450, soldado em diferentes condições pelos processos MAG e TIG, e a comparação, né, dos resultados experimentais com a simulação. Um tema bastante atual e que nós temos também pesquisado no LSTC é a manufatura aditiva por soldagem ao arco elétrico. Nesse processo, as peças são construídas do zero através da deposição de sucessivas camadas de cordões de solda. Então aqui vocês podem acompanhar, né, vários cordões soldados formando uma parede, e depois essas paredes, né, vão ser caracterizadas quanto à regularidade do depósito, quanto às propriedades mecânicas resultantes. Então, depois elas foram submetidas, né, a ensaios, e isso foi feito em diferentes materiais de diferentes resistências. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A ideia é, no futuro, se obter peças inteiramente soldadas. E, evidentemente, todas as linhas de pesquisa que nós vimos até agora envolvem modelagem e simulação. Então aqui, né, tem alguns exemplos de modelagem de juntas soldadas para a obtenção, por exemplo, das temperaturas de pico e do ciclo térmico em determinadas regiões, que é uma das coisas que vai definir as propriedades das juntas resultantes. Então, eu acho que com isso foi possível mostrar, né, um pouco daquilo que a gente faz no laboratório. A soldagem, na realidade, é um universo, né? Tem muito mais coisa e muito mais linhas de pesquisa e atividades que não foi possível mostrar aqui, nesse vídeo curto. Então, muito obrigado pela atenção.